Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo Reg, sou gestor aqui da Blue Star Invest. Eu estou aqui com a Daniela Magro e com o Luiz Felipe Amaral. A Daniela é sócia responsável pelas relações com investidores da Equitas e o Luiz Felipe Amaral é sócio fundador da Equitas, gestor também, principal gestor da casa. E eu queria agradecer primeiro vocês pela presença. A Equitas, para quem não conhece, é uma gestora de ações, bem fundamentalista, tem um histórico bem longo no mercado. E eu vou passar um pouco a bola agora para o Felipe para apresentar um pouco a Equitas e a ideia é a gente bater um papo de mercado. Como a Equitas é uma casa de ações, a gente vai com um viés mais de renda variável, mas eu acho que é super importante falar renda variável nesse momento. Felipe, a bola está com você e obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, Paulo, pelo convite. Vamos lá, prazer enorme estar batendo esse papo com vocês. Começar falando um pouquinho da Equitas e me apresentar. Eu sou sócio-gestor e fundador da Equitas Investimentos. Comecei minha carreira ali no meio dos anos 90, me formei em engenharia, daí fui trabalhar primeiro em consultoria, fazendo avaliações de empresas e depois no mercado financeiro como analista de ações. Isso ali naquele período de pós-plano real. Final dos anos 90 eu acabei indo para os Estados Unidos fazer um MBA lá na Universidade de Chicago. Aí trabalhei um tempo em Nova York fazendo investment banking num banco lá e no Lehman Brothers, e voltei para o Brasil em 2003, quando eu fundei a Equitas. A gente originalmente trabalhava com assessoria para empresas em processos de finanças corporativas, em fusões e aquisições, e em 2006 a gente começou, há 15 anos, a gente começou a gestora. Então, desde lá, a gente vem aqui percorrendo essa trajetória aqui de investimento em renda variável no Brasil. Hoje a gente tem um grupo de 29 pessoas que se propõe a fazer uma estratégia de investimento única, focada em entender de negócios, né, entender as dinâmicas concorrenciais dos setores da economia, para poder entender as empresas, né, entender o diferencial competitivo de cada uma das empresas, para poder identificar aquelas companhias que têm diferenciais e que vão permitir, no longo prazo, elas gerarem valor para os acionistas. Então, a gente, com isso, acaba exercendo essa estratégia aqui de posicionamento, como você descreveu, bem fundamentalista. No caso, eu comecei falando que tem 29 pessoas, somos na equipe de gestão 5 sócios, cada um deles, eu olho o portfólio como um todo e tem a palavra final sobre o que entra no fundo, mas é um processo bem colaborativo de tomada de decisão. E os meus sócios estão comigo há muito tempo, são especialistas que acompanham alguns setores da economia e vem fazendo isso há muito tempo, e a gente está junto há muito tempo. Então, tem um sócio que está comigo há 15 anos, tem dois sócios que estão comigo há 12 anos, e então assim, tem por trás aqui um processo de investimento que está sendo amadurecido ao longo do tempo, né, e aprimorado. E até pegando um pouco de gancho que você falou de processo de investimento, acho que se puder entrar um pouco mais no detalhe, como que é o processo de investimentos na escolha de uma ação, como que é para investir naquela empresa e para desinvestir, só para as pessoas entenderem mais o perfil do fundo. Tá. A gente tenta gastar um tempo razoável aqui entendendo quais são os elementos que as empresas têm, cada uma das empresas tem, que permitem elas gerarem, no final das contas, lucro, né? Lucro operacional, lucro líquido, enfim, como é que essas empresas vão fazer isso ao longo do tempo. E sempre tem por trás alguns elementos, sejam ele marca, seja ele escala, seja ele distribuição, ou um grupo que tem uma capacidade de execução, um management muito, muito diferenciado, uma cultura, enfim, a gente está em busca de entender esses elementos fundamentais que vão permitir as companhias para frente, né, continuarem tendo um desempenho de crescimento e retorno alto. Então, esse é o principal. Isso, em paralelo, a gente compara daí com a questão de preço, né? Como é que isso reflete em preço das ações. E chegando à conclusão de que tem uma oportunidade de crescimento que talvez não esteja totalmente refletido nos preços, acabam sendo representando para a gente boas oportunidades de investimento. Então, o processo é todo esse. A gente gasta muito nosso tempo fazendo o trabalho de ir atrás de informação, conversando não só com a empresa, mas com
fornecedores, competidores, funcionários, ex-funcionários, coletando muita informação e fazendo trabalho, às vezes, de pesquisa proprietária nossa, de coleta de dados, para conseguir entender esses elementos aqui fundamentais e diferenciais que vão permitir as empresas crescerem e gerarem lucro. Perfeito, perfeito. E olhando um pouco mais o cenário hoje de renda variável no Brasil, como que vocês estão enxergando o cenário? Eu sei que vocês não são uma casa macro, né? Mas dentro do mundo de investimento de renda variável, como vocês estão enxergando o cenário? Vocês estão com um cenário mais otimista, mais construtivo ou não? Se pudesse dar um geral de como vocês estão vendo hoje o mercado. Tá. A gente tem uma visão bem construtiva, bem positiva em relação ao momento. A gente teve sempre aqui, contou historicamente no Brasil, com um mercado muito atrofiado. O mercado de renda variável no Brasil nunca se desenvolveu direito em função da competição com o CDI, né? Como instrumento de investimento para o investidor. No passado, ele nunca teve que pensar muito, né? Você tem ali no CDI uma alternativa que te dá liquidez, que te dá segurança e que te dá retorno. Isso é completamente anormal. Em qualquer lugar do mundo que passou por um período um pouco mais de equilíbrio, as pessoas têm que acabar fazendo escolhas. Se elas querem retornos mais altos, elas vão ter que abrir mão dessa previsibilidade de oscilação de preço ou de liquidez, vão ter que colocar o horizonte de investimento deles para um período um pouco mais dilatado e topar um pouco mais essa volatilidade dos mercados. Então, isso com a queda de taxa de juros que vem acontecendo nos últimos anos, né, não é uma questão pontual agora de 2020, 2021, mas a gente já vem numa trajetória de queda dos patamares de taxa de juros. Isso abre espaço para o mercado de renda variável se desenvolver muito mais do que no passado. Então, o reflexo disso que a gente tem visto é uma quantidade muito grande, muito grande ainda não, mas muito maior do que no passado e crescente, de pessoas físicas se interessando pelo tema e começando a fazer investimentos em renda variável. Do outro lado, do lado da oferta, um número muito maior de empresas abrindo capital, né, e tendo o mercado de capitais como uma alternativa para levantamento de fundo, de recursos de longo prazo, capital de longo prazo, que sempre foi algo para um grupo muito pequeno de empresas, né? Como o mercado era restrito, atrofiado, isso refletia também na quantidade de empresas, são pouquíssimas empresas, só as grandes empresas que tinham acesso e capital aberto. Então, a gente está agora justamente nessa fase de desenvolvimento, com, de um lado, pessoas físicas investindo, fundos institucionais também tendo participação maior em renda variável e as empresas, uma quantidade grande agora de empresas vindo ao mercado fazendo IPO. Então, isso é extremamente positivo para o desenvolvimento do mercado, para o desenvolvimento da economia. A gente depende cada vez menos das fontes de financiamento do governo, como foi no passado, né? Sempre foi BNDES, os bancos públicos sempre foram os grandes fornecedores de capital de funding de longo prazo. Isso está acontecendo uma substituição para o mercado assumir esse papel, que é muito saudável, para a produtividade da economia, inclusive. E agora, a história do Brasil, assim, a gente tenta passar para as pessoas que o investimento em renda variável, em bolsa, ele não precisa necessariamente você contar com um macro muito favorável. E eu acho que não deveria, né? Dado que a gente está no Brasil e a história de Brasil é uma história ainda muito de um macro difícil, né? A gente vive, apesar do mundo assim passar por períodos de crise de tempos em tempos, as nossas crises são em intervalos muito mais curtos, né? A gente aqui a cada 3, 4 anos a gente vive num susto, né? Então são pequenos, eu diria, voos de galinha e que se olhar a figura de mais longo prazo é uma figura ruim, né? A gente tem perdido espaço, caído em posição relativa no ranking mundial das economias de eficiência e desenvolvimento. Então, não é um macro estruturalmente, diria, favorável. Mas tem uma característica aqui que é o que a gente está buscando e que permite se ganhar dinheiro com renda variável para quem tiver esse horizonte mais longo, que é a capacidade empresarial dos empresários e empreendedores do Brasil de conseguirem, mesmo nesse ambiente muito difícil de negócio, totalmente distorcido, com uma carga tributária alta, um código fiscal super complexo, problemas de gargalo de infraestrutura, enfim, a gente tem os problemas que todo mundo conhece, mas ainda nesse ambiente as pessoas conseguem criar boas empresas, histórias de criação de valor
muito destacadas. E quem consegue fazer isso acaba contando com um ambiente até de menor competição, né? Porque quando a economia ela é mais eficiente, vamos dizer assim, como é nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado cresce, mas cresce dentro de uma competição muito forte, né? Então, aquelas empresas estabelecidas estão sendo desafiadas o tempo todo. Aqui no Brasil, quem consegue se estabelecer tem um ambiente um pouquinho mais favorável em relação à competição. E com isso gera muito valor para os acionistas. Então, essa história que eu diria que a história de renda variável no Brasil é muito mais essa, né? Muito mais você estar exposto à criação de valor do setor empresarial, setor privado no Brasil, do que contar com o macro. Acho que contar com o macro a gente tem que fechar um pouco, ouvir menos a imprensa e dar tempo ao tempo, porque as coisas acabam, enfim, voltando para uma trajetória normalizada, e não perder foco que o que gera retorno, no final das contas, é o lucro gerado no setor privado. Eu acho que interessante que você falou nessa linha de o Brasil tem algumas dificuldades que em outros países a gente não tem. A gente até viu nessa semana uma interferência política numa das empresas da Bolsa, que é a Petrobras. Eu queria entender com vocês como vocês olham isso, como vocês olham dentro do portfólio de vocês, ações de empresas estatais, se vocês preferem evitar essas ações ou não. Como vocês viram esse exemplo que aconteceu essa semana aqui? Tá. A gente não tem uma posição assim, super xiita, dizendo a gente não investe em estatais, ponto, né? A gente não tem essa regra para nada. A gente tem a flexibilidade para manter, acho que, os olhos abertos e a mente aberta para todas as oportunidades de investimento que possam aparecer. Agora, a gente tem, por filosofia, centrar nossos esforços, e a carteira historicamente acaba refletindo isso, as coisas onde a gente acha que tem um diferencial analítico maior, as coisas que a gente domina melhor, consegue entender melhor o que está acontecendo. Então, como é que isso reflete na carteira? Quando você comparar com o índice Bovespa, o índice Bovespa tem lá mais de um terço, 35% mais ou menos do índice, é formado por empresas que são produtoras e exportadoras de commodities, né? Então, tem um elemento principal, que é o preço da commodity, que é talvez o principal elemento de criação de valor para a empresa. E isso a gente tem muito menos capacidade de ter uma leitura diferenciada e aprofundada do que a gente tem em fazer a leitura do que está acontecendo nos setores próximos da economia doméstica, que a gente faz aquele trabalho que eu mencionei de checagem de informação o tempo todo. Nas estatais, as estatais têm um elemento que às vezes não é necessariamente o preço da commodity, mas é a cabeça do controlador, né? que não necessariamente obedece o tempo todo um racional, ou eu diria que a maioria do tempo não obedece um racional privilegiando a criação de valor, assim, não são decisões tomadas em função das questões econômicas, e às vezes se embaralha com questão política. Então a gente tem uma dificuldade aqui a gente pode até ter uma leitura e tentar estar próximo para entender o que está motivando as decisões, mas está muito fora do nosso controle. Então, a gente tenta evitar, né? Não quer dizer que a gente não invista. Petrobras é um caso que a gente tinha a posição de Petrobras e tem no portfólio, hein? E quando que a gente investe? Quando a gente acha que tem uma margem de segurança, né? Esse é um tema aí que o pessoal que faz investimento em velho investing tem isso bem presente, que é você achar que conseguir ver ali que tem um preço, né? O que está embutido no preço das ações, ela absorve muita variação em relação ao seu cenário base, né? Então, poxa, se eu estou prevendo para a Petrobras a continuação do que vem acontecendo nos últimos anos, é um sinal muito positivo. Mas eu acho que o preço dela não reflete isso ainda. O preço dela acomoda algum tipo de desvio de trajetória, né? Então, é essa a razão pela qual a gente pode, eventualmente, investir em Petrobras, e era o caso agora. Falando um pouco de preço, como que vocês enxergam? Agora a Bolsa caiu um pouquinho, então teve uma realização, mas como vocês enxergam o preço da Bolsa, do índice Bovespa como um todo, e da carteira das ações da Equitas? A Bolsa estava nas máximas históricas, há um mês atrás. Como vocês enxergam em termos de múltiplos, hoje a Bolsa no Brasil? E daqui para frente, vocês veem a Bolsa mais cara ou a Bolsa mais perto do valor justo ou não? Vocês ainda acham que a Bolsa brasileira é barata e tem bastante upside para frente? Olha, a gente falando de preço para o Ibovespa, acho que é importante entender, assim, tem várias coisas ali dentro daquela média, né, que é o Ibovespa.
e ela está, ao longo do tempo, em transformação. O Ibovespa era um índice representado por poucas empresas no passado, com uma concentração grande de commodities, e vem numa transformação que vem acontecendo nos últimos 15, 20 anos. Agora, tem ali, como eu falei, 35% que são empresas exportadoras de commodities. Essa parte do Ibovespa nos parece barata, assim, são empresas que negociam a múltiplos baixos. Qual que é a contrapartida disso? A contrapartida é que não são as empresas com o perfil do que o investidor mais quer comprar. O investidor quer mais comprar crescimento, inovação, principalmente empresas de tecnologia, né? Não é o que essas empresas representam. As empresas são empresas de crescimento relativamente baixo, expostas a commodities. Então, essa é a parte importante do Ibovespa. Tem uma outra parte do Ibovespa que representa uns 25%, então, junto com commodities, 60% do Ibovespa, que são os bancos, né? Os bancos, os grandes bancos, os bancos tradicionais, que estão numa fase de transformação na sua indústria, sendo desafiados por todos os novos entrantes, as fintechs e todas as empresas que estão agora começando a competir em várias frentes com os bancos. Ali também, os múltiplos, quando você comparar o múltiplo desses bancos com históricos, estão abaixo da média, né? Então poderiam parecer baratos. E o restante, o que tem de economia doméstica, parece a múltiplos acima do que foram históricos, mas também a gente tem ali um componente cada vez maior de empresas com um crescimento maior. Eu diria que, e a gente vê isso em vários estudos, nunca teve um ponto onde a diferença das empresas que oferecem crescimento e as empresas chamadas empresas de valor teve tanto, e chamar essas empresas de baixo crescimento de valor eu acho meio errado, mas é a maneira como se encara isso, empresa de valor versus empresa de crescimento. Ela nunca teve uma discrepância de valuation tão grande. E eu diria que isso é resultado de um ambiente de juros baixo que é no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, e da novidade, né? A gente está vivendo, de fato, num período de transformação tecnológica que tem impactado a economia, as empresas, e sempre quando você tem essas duas coisas juntas, você leva o ambiente de mercado a favorecer demais essas empresas de crescimento, né? Então, a gente está vivendo essa dicotomia, né? Tem coisas que parecem muito baratas e tem coisas que parecem caras. Nosso portfólio, hoje, a gente tem um pouco das duas coisas. As principais posições hoje estão nas coisas que são baratas, né? A gente tem Petro, tem Vale na carteira, não são as empresas que a maioria dos investidores quer saber. Vale e Petro são tidos como representantes de uma indústria suja, indústria velha, mas no final das contas estão gerando um volume de caixa enorme, e eu não tenho muita dúvida de que quem tem um horizonte médio e longo prazo vai ter bons resultados ali também, bom retorno, sem depender tanto desse crescimento futuro, que está sempre, quanto mais longe tiver o nosso horizonte de projeção, mais incerto ele fica, né? E a gente tem um pouco disso, e tem também um pouco na nossa carteira dessas empresas novas que têm um componente de tecnologia, que estão em transformação. A gente está dando preferência para aquelas que têm um valuation de empresa de indústria antiga, mas tem o potencial de se beneficiar da transformação tecnológica. Então, temos posição importante em BTG, a gente enxerga o BTG justamente como um valuation ainda que a gente consegue conversar com ele, né? Um valuation métricas tradicionais de valuation de empresas da velha economia, mas que está se beneficiando demais, que vai poder fazer uma migração ao longo do tempo para transformar um banco de atacado num banco de varejo com uso de tecnologia. Mesma coisa, por exemplo, uma ação que a gente comprou no passado que é importante no portfólio, a Via Varejo. Também é negociada a múltiplos de empresa do varejo do mundo físico e está numa fase de transformação para o digital, que não está feita, mas é um potencial que ela tem aí, né? Se continuar percorrendo essa trajetória, ela vai ter bastante criação de valor para os acionistas aí. E temos também os nomes de crescimento. Tem Mercado Livre, por exemplo, né? Empresa que tem crescimento, está apresentando crescimento, e o valuation dela reflete isso, né? Reflete um valuation de empresa, vamos dizer, a queridinha, né? Que as pessoas querem de fato ter exposição porque está transformando os mercados onde ela atua. E você tinha citado lá atrás um pouco sobre o aumento, né, da oferta de IPO, de abertura de capital.
Vocês costumam entrar em IPOs nas empresas aqui ou não olham muito, preferem deixar um tempo maior para a empresa divulgar resultados? O que é o processo de vocês nessa linha? Não, a gente olha, historicamente, a gente teve participação pequena em IPOs. E IPO você tem que entender a situação. Se entendendo a situação, não tem problema. E a situação é uma situação desfavorável para o investidor. Por quê? Porque é um momento que normalmente o investidor não conhece a empresa ou tem poucas referências, conhece há pouco tempo, você não tem aquele tempo de acompanhamento que a gente tem empresas do nosso portfólio que a gente tem há 10 anos, por exemplo, no portfólio. Tem algumas empresas que a gente acompanha há 20 anos. Então, eu já vi em vários ciclos da economia como a empresa reage, como seus consumidores reagem, como o manager reage. Enfim, a gente consegue ter uma segurança muito maior dessas empresas que têm um conhecimento maior. E naquele momento ali do IPO, é o momento onde quem conhece melhor a empresa, que são os seus donos, né, e os seus assessores, tem todo o incentivo para te apresentar a história mais bonita possível. Então, é um negócio desequilibrado, né, de informação bem assimétrica aí. Você tem que saber que você tá nesse jogo, né, nesse ambiente. Dito isso, então a gente tem a gente tem um olhar sempre muito mais cético em relação a IPOs, mas olha sim, porque não quer dizer que o resultado dessa situação sejam só oportunidades ruins. A gente teve algumas oportunidades muito boas na carteira, alguns investimentos históricos para a gente que foram origens de IPOs. E os principais foram nomes onde a gente foi abordado, ou a gente abordou a empresa, ou foi abordado pela empresa uma fase anterior ao IPO. A gente já vinha conhecendo a companhia, tivemos tempo para fazer o trabalho de análise e tivemos uma participação daí importante no IPO. Foi assim com a gente lá atrás na Lynx. A Lynx é uma empresa que a gente foi abordado na época que o BNDES tinha o interesse de fazer um IPO que não parecia óbvio, que era uma empresa menor, um setor diferente naquela época. A gente com mais duas assets, a gente fez um trabalho de ancoragem do IPO deles. Este ano, em particular, final do ano passado e esse ano, a gente está bastante engajado em olhar tudo que está vindo aí. Né? Tudo não, né? Tem coisa que você consegue descartar meio rápido, mas a gente tem gasto um tempo razoável, porque tem coisas interessantes vindo e está tudo sendo colocado no mesmo bolo. Né? Então, a gente conseguir separar o joio do trigo aí, eu acho que vai dar frutos. Né? Então, a gente tem realmente feito isso, tem participado de alguns, como âncora, inclusive, bem ativamente. Legal. E acho que uma última pergunta que eu tenho é em relação ao processo de desinvestimento. Às vezes vocês compram uma ação de uma empresa que vocês gostam bastante, vocês gostam dos fundamentos, a empresa cresce, entrega resultados. Como que vocês tomam a decisão de desinvestir? O lucro ficou muito caro até o limite de vocês saírem daquela empresa ou mudou alguma coisa na história, vocês podem carregar por muitos anos a empresa. Só para entender um pouco como vocês saem das posições de empresas que vocês gostam, por exemplo. Tá. Não, assim, eu recebo muito essa pergunta, assim, o pessoal pergunta, vocês têm um target price das empresas, né? Quando bateu no teu preço-alvo, você sai. Uma coisa que eu acho que é importante entender é o seguinte, a gente tem até ferramenta com o uso de técnicas matemáticas para chegar nesse preço-alvo. Mas isso está longe de ser ciência, tá? Ciência exata, mas longe mesmo, porque a gente tem ali embutido uma série de premissas e o mundo é incerto. A única certeza que a gente tem quando a gente faz nossos modelos de projeção é que as coisas vão sair diferente daquilo. Aquilo é bom para você ter um norte do que você estava pensando e como é que você está enxergando a empresa, mas tem que ser acompanhado ao longo do tempo. Então, para a gente, o mais importante até do que bateu num preço-alvo, é óbvio que se esse negócio foi assim, chegou num valor estratosférico, aí a gente vai tomar decisão de sair. Mas muito, a gente tende a tomar a decisão de sair muito mais em função de uma mudança de fundamentos, uma mudança de trajetória da empresa ou do mercado que nos dê menos conforto. Se a gente está investindo numa empresa e está acompanhando, e as coisas estão indo bem, os seus gestores estão fazendo bons investimentos, o mercado está avançando de uma maneira positiva para a companhia, ela está conseguindo se beneficiar das várias opcionalidades que as empresas têm, a gente tende a permanecer investido. A gente muda quando, de fato, teve alguma coisa... A empresa começou a se engajar em processos de fusões e aquisições que a gente não entende bem o racional, enfim, menos atenção
do management ou alguma dinâmica competitiva que é não favorável para a companhia. Então, esse tipo de mudança a gente acaba nos levando a eventualmente sair das posições. Legal. E uma última coisa, qual que é o nível de caixa hoje do fundo? Hoje a gente tá quase 100% alocado, né? A gente não tem carregado caixa, não. Isso é meio característica nossa. A gente tem por visão aqui de que nosso diferencial não está em fazer essas leituras de mercado de curto prazo, né? Então, a gente tende a variar pouco o tamanho do caixa e ficar bem investido quase que o tempo todo. E é assim que a gente está hoje. Ótimo, Felipe. Então, acho que basicamente era isso. A ideia era esse bate-papo mesmo, entender um pouco do perfil e de como vocês estão enxergando o mercado. Queria agradecer muito você, Daniela. Se quiser algumas considerações finais, fica super à vontade. Mas muito obrigado em nome da Bluestar por esse bate-papo. Maravilha, excelente. Ótimo bate-papo. Obrigado pelo convite. E é isso. Espero que tenha conseguido passar um pouquinho do que é a Equitas, do que a gente faz e um pouco do racional que a gente usa, pelo menos, para investir em ações no Brasil. Eu acho que deveria estar na cabeça das pessoas, que é ter uma abordagem de fato de longo prazo, porque esse nosso curto prazo é muito difícil de ler e ele está sujeito aí a algumas surpresas com uma frequência maior do que a gente gostaria, mas por trás ali tem uma atividade empresarial que geralmente pujante, capaz de nos trazer retornos, né? Então, quem conseguir ter essa disciplina acaba sendo bem recompensado. Obrigadão, viu? Valeu. Obrigada, viu, Paulo? Valeu, pelo Paulo. convite. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.